19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Sabe, pessoal, quando eu comecei a fazer essa live, eu pus esse termo, eu fiquei assim, meio em dúvida. Bernardo, será que esse termo vai ser bom? Será que as pessoas vão entender isso? E aí, para minha surpresa, pouco depois, eu li a Dilexite do Papa Leão XIV. E outras passagens da Bíblia, outros textos eu fui encontrando pelo caminho. E eu vi, na verdade, que a gente às vezes não entende essa realidade, né? A realidade que Deus preferiu os pobres, Deus está próximo dos pobres, né? Então, acabou que eu vi que eu acertei foi muito, né? Que eu nem imaginava quanto isso era uma verdade, né? E assim, vamos aproveitar e deixar claro. Ah, Bernardo, você quer dizer que se o pobre não tem, Deus não permanece, então Deus não está no mundo? Bom, primeiro que Deus não está no mundo. É um mundo físico. Deus não se encontra no mundo físico, Deus se encontra no mundo metafísico, né? É até uma coisa assim que eu acho interessante, que eu digo que tem algumas pessoas que são, vamos dizer, da área de exatas, que usam argumentos, às vezes, que são meio doidos, sabe? Eu entendo eles, eu entendo, porque é a natureza do pensamento deles. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que falam assim: me prova que Deus existe. Então, sabe que eu tenho duas respostas para isso. Primeiro, eu posso citar Immanuel Kant. Immanuel Kant, no seu livro A Crítica da Razão Pura, eu li ele uma vez, eu tinha até que ler de novo. Faz tempo que eu li, devia ler de novo. Ele deixa muito claro que determinadas coisas não podem ser percebidas no nosso mundo, não podem ser entendidas no nosso mundo. Não podem até sequer ser observadas. E a outra coisa é que, se a gente for considerar uma... Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Se a gente for considerar uma filosofia básica, né, vamos dizer a filosofia grega, tá? A filosofia grega, Deus não existe. Deus é. O que eu quero dizer com isso? Os gregos, você pode pegar, por exemplo, um filósofo grego, até antes de Aristóteles, Platão, eles vão dizer isso: Deus não pode existir. Mas como é que ele não existe? Porque tudo que existe tem princípio e tem fim. Deus não tem princípio e Deus não tem fim. Então ele simplesmente é. Mas como eu estava falando, quando eu digo que se o pobre não tem, Deus não permanece, eu não estou falando de uma questão física. Estou falando do permanecer em Deus, que João usa. Segui meus mandamentos e permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nós estamos falando de uma presença física, mas uma disposição, uma volação, talvez, ou seja, a sua disposição, a sua vontade de permanecer em Deus, ela se realiza
se você busca pelo menos que os pobres tenham aquilo que é essencial para viver, não é para sobreviver, não. Bom, está na hora, vamos começar e acho que a gente emenda isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Disse ainda: quando entrardes numa casa, fica ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Essa passagem é belíssima e ela é mais bonita ainda se você repara quando ela ocorre. Se você olhar aqui, nós estamos lendo Marcos capítulo 6, versículos de 7 a 13. Mas, Bernardo, o que tem a mais os versículos serem de 7 a 13? Porque nos versículos de 1 a 6 foram os que a gente leu ontem, quando Jesus sofre o preconceito, sofre a exclusão, é rejeitado pelas pessoas da sua cidade. E acaba que ele não pode mais ficar naquela cidade porque as pessoas não querem ele lá. Então ele vai sair para pregar, para ensinar em outras cidades. E aí logo em seguida, Jesus os envia 2 a 2. Olha que interessante, porque a gente, infelizmente, tem uma visão de igreja muito distorcida. A gente tem uma visão de igreja como se fosse uma obra, vamos dizer, independente de nós. Como se a igreja se realizasse sem a nossa presença. Como se tudo fosse uma ação única e exclusivamente do Senhor. Né? De vez em quando eu ouço esse tipo de fala. Não adianta, porque quem converteu fulano foi o Espírito Santo. Quem fez isso foi Jesus. É como se a gente não fizesse nada. Como se a gente não tivesse nenhum papel. E tudo transcorresse por transcorrer. Como se cada pessoa que viesse ao encontro do Senhor viesse por vir. Entendem isso que eu estou querendo dizer para vocês? Né? Entrou alguém aqui, Bruni Matozaki. Boa noite, paz e bem. O que eu quero dizer com isso? Não é uma coisa isenta da participação humana. A igreja, ela não se realiza no mundo apenas por obra e graça do Espírito Santo.
Eu sei que muitos vão dizer que é assim, mas não é. Tanto não é que Jesus instituiu os apóstolos, instituiu os discípulos, a igreja depois instituiu os diáconos, as diaconisas, depois vieram os padres, né? Ou seja, sempre há pessoas. E mais adiante tivemos os bispos, mais adiante a igreja viu que era necessário ir além, que era preciso algo a mais. E aí é que é bonito, porque a igreja recuou, voltou às origens, voltou ao seu início e chamou aqueles que não eram o clero para agir. Né? É muito bonito quando você pensa que a igreja, na época de Jesus, oi Marli, boa noite, paz e bem, e depois ela não era feita por uma casta de homens que receberam, homens e mulheres que receberam o sacramento da ordem. Ela era feita por uma multidão de discípulos do Senhor. Aliás, até Jesus ascender, não havia um apóstolo, só havia discípulos. Né? E aqui é muito característico. Eu tenho que visitar muitos lugares, eu tenho que dar a boa nova, o anúncio do reino, e eu não posso estar em todos os lugares. Logo, mandarei meus discípulos. Ou seja, a igreja parte em missão. E a missão é concreta. Sabe, uma das coisas que mais me angustia atualmente é quando eu ouço assim, fulano é missionário digital. Não existe missionário digital. Não existe. Missionário para mim é aquele que sai da sua casa, do conforto da sua casa, da tranquilidade da sua igreja, da segurança do seu lugar comum ali e vai adiante. É aquele que sai. Essa pessoa que fica aqui, como eu, fazendo live, aqui no conforto da minha casa, meu amigo, tudo bem, eu não estou discutindo se o que você faz é importante ou não, se o que eu faço é importante ou não, até porque eu acho que quem tem que dizer isso é quem ouve a gente e não nós. Mas nós não somos missionários. Missionários são aqueles que saem de suas casas, saem de suas igrejas, saem de seus bairros, saem de suas cidades e vão ao encontro. E assim, novamente, não é ir ao encontro de um anfiteatro com um ar-condicionado, com um monte de pessoas, é ir ao encontro de onde as pessoas não querem ir. Né? Por que Jesus vira e fala, né? Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Ele fala isso porque ele sabe que a igreja vai ser recebida primeiro nas periferias sociais. A igreja ela surge na periferia social e ela será acolhida inicialmente na periferia social. E aí, é claro, a partir do momento que ela começa a crescer, vai haver um rico, um poderoso que quer se usar da igreja, quer crescer com a igreja. E aí vai chamar o discípulo, e o discípulo vai dizer, não, eu vou ficar aqui. Foi aqui que eu fui recebido inicialmente.
Sabe, o conselho de Jesus não é um conselho bobinho. É um conselho claro do que é a missão da igreja. A missão da igreja é a igreja sair do seu conforto. É sair da sua estabilidade, é sair da sua segurança. Sabe? E essa saída é difícil. É tão mais cômodo quando você fala para aqueles que acreditam no que você acredita, rezam o que você reza. Oi, Rafael, tudo bem? Boa noite, paz e bem. É tão mais tranquilo quando você vai aonde as pessoas não rezam o que você reza, não acreditam no que você acredita, quando você vai naquele lugar que os outros talvez sequer entendam você, ali é que você vai testar a sua fé. Ali é que você vai fazer a sua função de anunciar o Evangelho. E ali dá medo. E aí é novamente interessante porque Jesus fala assim: não levai nada, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Por quê? Porque a missão da igreja não é a missão da riqueza, não é a missão da segurança, não é a missão do status. Eu gosto muito da frase de João 23 que Francisco repete: ele quer uma igreja pobre para os pobres. Nós precisamos de uma igreja que abra mão de coisas chiques. De vez em quando, colegas meus falam: Bernardo, você sabe onde eu posso comprar uma dalmática nova? Eu falo: eu não sei não, uso as mesmas dalmáticas da época da ordenação. Bernardo, você já tem 11 anos de ordenado, você não comprou dalmáticas novas? Não, elas estão boas. Bem, na verdade, pessoal, tem 11 anos que eu não compro nenhum paramento. Nenhum. Não preciso. É verdade, mas seus paramentos são tão simplesinhos, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não quero que ninguém se impressione com a beleza dos meus paramentos. Eu não quero que ninguém fique fascinado com a minha túnica, a minha estola, a minha dalmática. Eu não quero. Quero que as pessoas estejam atentas à minha palavra. E não é porque eu quero que elas entendam que eu sou uma pessoa que fala muito bem. Não. Quero que elas estejam atentas à minha palavra para que elas possam ouvir. Porque a fé vem de ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, de repente, elas descubram o Senhor. E descobrindo o Senhor, elas se salvem. Não por mim, mas através de mim. Entendam, a missão da igreja passa por nós. Se nós não agirmos no mundo, a igreja não vai agir. O Senhor não irá fazer o que Ele precisa fazer se nós não agirmos. Tem uma expressão: Senhor, completa em mim a obra inacabada. Eu diria que a igreja pode falar isso: Senhor, completa em mim a obra inacabada. E essa obra inacabada não é um prédio. Essa obra inacabada é o início da missão. Nós fazemos o anúncio. Nós chamamos as pessoas. Nós a encantamos. Nós a assistimos. O final é com o Senhor. E o final é a salvação. Entendem o que eu estou dizendo? E aqui eu vou um pouquinho além. Porque aqui eu acho que rola uma coisa de Luizinho literal.
Nós temos que partir em missão 2 a 2. Por quê? Porque no Evangelho está dito que é 2 a 2. Pessoal, me desculpa, as pessoas não entenderam. Era muito comum na época de Jesus que houvessem os taumaturgos, que eram aqueles que faziam curas milagrosas, que vendiam óleo de cobra, né? Vendiam água do Rio Jordão, terra de Israel, essas besteiras, assim. Sabonete ungido, essas coisas. Havia profetas como João Batista, né? Como Ana, profetisa que estava em Jerusalém, Simeão, homem justo. E eles agiam sozinhos. Jesus mostra uma nova realidade. Se você olhar, Jesus vive sempre com seus discípulos. É raro que Jesus, no Evangelho, faça alguma coisa sozinho. Até mesmo quando ele está com pouca gente, ele leva Pedro, Tiago e João. E aí, quando ele manda os seus discípulos, ele não manda discípulos sozinhos, ele manda discípulos 2 a 2. E essa é outra nota da missão da igreja. A missão da igreja não se realiza de forma individual. A missão da igreja não é intimista. Não existe a missão do eu sozinho. A missão que existe é a missão da comunidade dos fiéis. É de uma assembleia de fiéis, é de um grupo de fiéis. A missão da igreja é de muitos para muitos. Eu diria até que é de muitos para todos. E muitos aqui, eu não estou dizendo que tem que ser a multidão, não. Mas você não deve realizá-la sozinho. Bernardo, mas às vezes só pode ir uma pessoa. Tudo bem. Existe essa situação. Às vezes acontece. Mas isso tem que ser a exceção, isso não pode ser a regra. O trabalho de quem acredita no Senhor deve ser sempre comunitário. Sempre em grupo, juntos, juntas. Todos, todas. E nós devemos abrir espaço para as pessoas. A missão da igreja deve se realizar no conjunto. Deve se realizar todas as pessoas. E deve ser um grupo de pessoas. E aqui a gente volta àquele momento lindo do Concílio Vaticano II, quando a igreja vira e fala assim: para exercer a obra na realidade que nós vivemos, é preciso mudar a missão, é preciso que a missão não esteja apenas na mão de poucos, e sim na mão de muitos. É preciso dar espaço aos discípulos. Nós temos que deixar de ser uma igreja presbiteral para ser uma igreja ministerial. E aí se surgem os ministros da comunhão, os ministros da palavra, os ministros do batismo, do matrimônio. E eles se relacionam numa comunidade. Surge a pastoral da saúde, a pastoral da família, a pastoral da criança, a pastoral da terra. Surge os conselhos, como o Conselho Indigenista Missionário. A igreja passa a agir como uma comunidade de fé, que vai ao mundo. Uma comunidade pobre, desprotegida, sem dinheiro na sua cintura, sem muitos recursos, não tem túnica, não tem sacola, mas não lhe falta o amparo do cajado. Não lhe falta o amparo do cajado, que para nós tem nome e sobrenome: Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor,
o Espírito da verdade, aquele que falou pelos profetas. O nosso cajado hoje em dia não é um pedaço de madeira, se bem que às vezes é necessário. Se você seguir aí pelas estradas da vida, às vezes precisa de um cajadinho. Mas o cajado maior nosso é o Espírito Santo, que nos chama a agir em comunidade. Nos chama a viver uma igreja de iguais, com responsabilidades diferentes. Eu não sou melhor ou maior que os outros porque sou diácono. Eu sou igual a todos os outros. As minhas responsabilidades são diferentes. Eu não tenho mais poder que os outros, eu tenho mais serviços a exercer. Bernardo, mas a hierarquia da igreja é o serviço. Quanto maior você for, mais pessoas você serve. Mais responsabilidade você tem. Mais você será cobrado, mais você será cobrada. A hierarquia da igreja não é uma posição de poder, porque a missão não fala sobre poder, a missão fala sobre o amor. A missão fala por estarmos dispostos e dispostas a amar o irmão. E é por isso que Jesus fez essa atividade. Mandou seus discípulos 2 a 2 para ir onde ele não podia ir. Se encontrar com aqueles que precisavam conhecê-lo, mas ele não podia se apresentar. E hoje, é isso que nós somos chamados. A ir aonde ninguém quer ir. Mostrar Jesus para aqueles que ninguém quer mostrar. Nossa tarefa é árdua, nossa tarefa é difícil. Muitos vão falar mal de nós. Mas é lá que nós temos que estar. Amém? Que horas será que são? Hoje eu falei pouco, né? Pouquinho antes das 8. Talvez porque o assunto seja meio complicado, porque ou você fala demais sobre ele ou você fala de menos. Mas eu acho que o importante é que eu falei o que era preciso falar. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. Amanhã é sexta-feira, amanhã eu estou de plantão. Eu não vou fazer live. Sábado eu farei live, tá? Bom, vou deixar a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Rafa está falando alguma coisa. Obrigado, sempre bom ouvir suas palavras. Né? Obrigado, Rafaela. Muito obrigado. Sábado a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.